Porcentagem. O que é uma porcentagem? Então, a palavra porcentagem quer dizer porcento, ou seja, algo dividido por 100. Tá? Então, sempre que eu ouvir porcentagem, é uma parte de 100, é uma fração que está dividida por 100. Então, temos aqui as frações 9 centésimos, 16 centésimos e 25 centésimos, por exemplo. Elas podem ser escritas na forma de porcentagem. Por exemplo, 9 por 100, eu posso escrever 9 por cento. Esse símbolo aqui representa o porcento. Então, 9%, 9 com esse símbolo, significa 9 sobre 100. 16% é a mesma coisa que 16 centésimos. 25% é a mesma coisa que 25 centésimos. Então, porcentagem é a parte, uma fração de um denominador 100. Então, é uma parte de 100. Então, 9 partes de 100, 16 partes de 100, 25 partes de 100. Temos que saber algumas coisas de porcentagem. 100% é o total, porque vai ser 100 sobre 100. 100 sobre 100 é o inteiro e é o total. Tá? 50% vai ser a metade de alguma coisa. Então, se você vai calcular 50% de um total, vai ser a metade. Então, a gente pega esse total e divide por 2. 25% vai ser a metade da metade. Então, vai ser a metade de 50%. Ou a quarta parte de 100. É como se eu pegasse o total e dividisse por 4. 10% é 1/10 do total. Então, eu pego o total e divido por 10. Enquanto que 1% ele é 1 centésimo ou uma parte de 100. Então, eu pego o total, divido por 100, vai ser 1%. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor isso. Então, vemos aqui uma bolsa que custa R$60. 100% da bolsa vai ser R$60, vai ser o total. Agora, 50% da bolsa vai ser R$30. Por quê? Porque vai ser a metade de 60. Tá? Então, quando você fala a bolsa tem um desconto de 50%, quer dizer que ela não vai custar mais R$60, vai custar a metade, R$30. Já 25% vai ser R$15, porque é a metade da metade. Então, é a metade de 30. Ou é a quarta parte de 60. Ou eu pego 60, divido por 4, vai dar 15. Então, se a bolsa teve um desconto de 25%, ela teve um desconto de R$15. Se eu falar que a bolsa teve um desconto de 10%, então eu pego 60 e divido por 10. Então, 60 dividido por 10 vai dar 6. Ou anda a vírgula uma casa para a esquerda. Então, ficaria R$6. 10% é um dos mais fáceis de se calcular, né? Porque vai ser o valor, mas a vírgula anda uma casa à esquerda, né? Então, R$60, 10% é R$6. E 1% daí eu ando duas casas com a vírgula, né? Ou divido 60 por 100. Daí dividindo 60 por 100 vai dar 0,60. Vamos a mais um exemplo de uma calça que custa R$88. 100% é o total, é 88. 50% é a metade de 88. Então, sempre que eu vi 50% é a metade. Então, a metade de 88 é 44. 25% é a metade da metade. Então, a metade da metade, metade de 44 é 22. Ou é a quarta parte de 88. Então, eu pego 88, divido por 4, vai dar os 22. 10% é dividir aquele número aqui por 10.
né? Ou andar vírgula uma casa para a esquerda. Então, se eu andar uma casa para a esquerda, vai ser 8,80. Então, 10% é fácil. E 1% é dividir isso aqui por 100 ou andar vírgula duas casas para a esquerda. Daí ficaria 88 centavos. Esses valores aqui de porcentagem são os valores mais comuns, assim, mais exatos. Mas tem alguns valores que não são exatos. E como que vamos calcular eles? Então, por exemplo, 23% não é um valor exato. Tá? 100% é o total, 50% é a metade, 25% a gente divide por 4. Mas 23% não tem como fazer... pegar e dividir o 80 em, por exemplo, por 2, por 3, por um valor assim. Então, o que nós temos que fazer? Porcentagem, para calcular ele, a gente utiliza a parte de fração. Fração de uma quantidade. Então, porcentagem de uma quantidade é a mesma coisa que fração de uma quantidade. Então, 23% de R$80, eu vou fazer uma multiplicação. Porém, eu vou escrever o 23% em 23 por 100. Vou escrever em forma de fração. Daí, faz a seguinte conta. O 23 vezes o 80 e depois divide por 100. Então, 23 vezes 80 vai dar 1840. Que daí, dividido por 100, vai dar 18,40. Tá? Então, 1840, quando eu divido por 100, corta esse zero. Como tem mais um zero aqui, a vírgula vem aqui em 18,4 ou 18,40. 56% de R$30. Então, vou escrever os 56% em forma de fração e vou fazer fração de uma quantidade. Então, faço 56 vezes o 30 e daí depois divide por 100. 56 vezes 30 vai dar 1680, que daí dividido por 100, coloco uma vírgula, duas casas antes do final. Então, 16,80. Aqui poderia ser feito assim também. Poderia pegar e colocar 1 embaixo do 30, né? Que daí 100 vezes 1 daria 100. E ficaria 1680 dividido por 100. Mais um exemplo, 48% de R$65. Veja que 48% não é um valor exato, né? Então, para resolver, coloca em forma de fração, 48 centésimos, né? Que é a mesma coisa que 48%. E daí, multiplica por 65. Faz 48 vezes 65, que vai dar 3.120. E daí, quando divide por 100, então anda duas casas aqui e coloca a vírgula. Então, vai ser 31,20. Vamos ver alguns probleminhas, tá? Então, uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam matemática. Quantos professores ensinam matemática nessa escola? Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que calcular 24% dos 25 professores. Então, nós temos que fazer um cálculo de porcentagem. Mas 24% não é um valor exato. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o 24% em forma de fração. Então, nós vamos escrever 24 por 100. E vamos multiplicar por 25. Então, fazendo 24% vezes 25, eu vou colocar 1 embaixo do 25, que daí vai ficar mais fácil de calcular. Daí, faz 24 vezes o 25 e faz o 100 vezes o 1. Então, numerador com numerador, denominador com denominador. 24 vezes 25 vai ser 600. Então, quando você faz 24 vezes 25, vai dar 600. 100 vezes 1 vai dar 100. E daí vai ficar fácil, porque vai ter que dividir 600 por 100, né?
600 por 100 dá para cortar os zeros aqui. Vai dar então um total de 6 professores. Então é fácil calcular a porcentagem, né? Se os valores são exatos, tem que lembrar daquelas técnicas, né? Se for 100% é o total, 50% é metade, 25% divide por 4, 10% divide por 10, 1% divide por 100. Se não forem valores exatos, como aqui, nós vamos ter que pegar, transformar numa fração e fazer uma multiplicação, né? Então, multiplica pelo total que é apresentado. Essa daqui pede para calcular a porcentagem, tá? Então, foi dado que em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. Mas no dia da prova, só 364 compareceram. Nesse caso, qual a porcentagem de candidatos que faltaram à prova? Então, primeira coisa de tudo, nós vamos calcular a porcentagem de candidatos que foram na prova. Como que faz isso? Dividindo a parte que foram no concurso pelo total. Então, a gente vai dividir, vai fazer uma razão. Dividir 364 por 520. Divide, faz a continha lá, 364 dividido por 520. Vai dar 0, põe uma vírgula, acrescenta um 0 aqui, e daí vai dar 0,7. Então, dividindo 364 por 520, vai dar 0,7. Mas isso, que porcentagem isso representa? 0,7, se pegar e multiplicar por 100, porque a gente vai querer porcentagem é por 100, se fazer 0,7 vezes 100, vai dar 70. Então, 0,7 é a mesma coisa que 70%. Né? Então, 70%, 70 sobre 100, vai dar 0,7. Então, concluímos que 70% dos candidatos compareceram à prova. Qual a porcentagem de candidatos que não foram na prova? Tem que lembrar aqui que o total representa 100%. Se 70% foram na prova, quantos por cento não foram na prova? Então, 70% compareceram na prova, logo 30% não compareceu na prova. A soma dos que compareceram com quem não compareceu tem que fechar o total, que é 100%. Então, quando nós temos que procurar uma porcentagem, o que a gente faz? Divide o menor pelo total. Divide o número menor pelo total. E vai dar um número decimal, um número com vírgula. Esse número a gente multiplica por 100, porque a gente quer saber em porcentagem. Porcentagem é por 100. E daí vai dar o valor, e esse valor representa a quantidade em porcento. Então, aqui nós descobrimos que na divisão dava 0,7. Ao multiplicar por 100, deu 70, né? Então, 0,7 representa a mesma coisa que 70%.